Então, boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma aula de exercício de limites e continuidade de funções de várias variáveis. Aí eu vou fazer os exercícios, eu marquei aqui, ó. É do Guidorizo, capítulo 9, a página 168, do 1 ao 5, aí 6 ao 8, exclui 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, perdão, exclui o 6. É 7 e 8. E a página 171, só a questão 1. E aí do Sturt, a página 816, essa versão aqui é aquele PDF que eu coloquei para vocês, tá? Da 5 a 22 e da 29 a 38. Ok? Eu vou fazer alguns aqui. Aí basicamente o limite existe ou não, né? Vou botar o enunciado aqui. Calcule caso exista, né? O limite. Aí, por exemplo, né? Eu vou fazer alguns aqui. Letra A. Ó, esse aqui, né? Vou fazer de vários tipos. Inclusive aquele que eu deixei na aula anterior, se eu não me engano. Ó, esse limite aqui existe ou não? E aí, o que vocês têm que lembrar, né? Tem que lembrar que eu tenho que procurar duas curvas, gama 1 de t e gama 2 de t, que passam nesse caso, pelo ponto de aproximação, no caso 0, 0, né? Que passam pelo 0, 0, e que quando eu calculo o limite da composição da função aqui com a curva, o limite dá diferente. Se der diferente, não existe. Se der igual, é inconclusivo, né? Assim, eu não posso concluir nem que existe, nem que não existe. Eu só concluo se for diferente. E aí, toda vez que eu for colocar a função, eu vou dar uma pausa, e aí vocês tentem fazer, se não encontrar, é só seguir o vídeo, tá? Então, vocês tentem fazer, agora eu vou escrever a função, ok? Nesse caso aqui, vocês podem escolher essas duas curvas, ó. 0 e t, por exemplo, e tt. Ambas passam pela origem. Gama, tá vendo? No zero passa. E aqui no zero também. Perdão, aqui é gama de gama. Ok? E aqui é 0, 0. Então elas passam pela origem. Agora, eu calculo simplesmente o f de cada um, por exemplo. Lembrando aqui que f de xy, né, é a função em questão. Ok? Aí eu calculo f de gama 1. Lembrando que gama 1 é o f de 0t, né? E observe que aqui vai dar 0 sobre raiz de 0 ao quadrado mais t quadrado, que dá 0, tá? Consequentemente, o limite da f de gama 1 de t, quando t tendendo a que ponto? O t vai tender ao ponto onde a curva passa... Aqui, deixa eu pegar o... Não quero essa curva. Aqui, ó. Esse ponto aqui vai tender a esse ponto, onde é o ponto em que a curva, a imagem desse ponto vai ser justamente o 0, 0. Não necessariamente tem que ser sempre o 0 aqui, né? É porque a maioria dos exemplos dos livros é sempre o 0. Mas poderia ser outro ponto, tá? Então, T tende àquele ponto em que a imagem dele é o 0, 0, ou é o ponto de aproximação. Muito bem. Mas f de gama de t, nós calculamos aqui, ele dá 0 de cara, né? Então já é 0. E o limite de 0 é 0, tá? Então, calculamos o limite da primeira curva. Agora, da segunda,
da segunda curva. Deixa eu fazer. Ok? Então, o f de gama 2 f de gama 2 de t. Aí, quem é gama 2? É t, né? E aí vai ficar, agora só usar a expressão da função, né? Lembrando que a função é x. Então, vai ficar t sobre t2 mais t2. Então, aqui é t sobre t2. T2 é 2t2, né? E aqui fica exatamente t sobre raiz de 2 módulo de t, ok? Porque lembrem-se que raiz de t quadrado é módulo de t. E aí, agora eu tenho que calcular o limite, né? De f de gama 2. Então, isso aqui vai ser o limite de t sobre raiz de 2 módulo de t, t tendendo a zero. O 1 sobre raiz de 2 eu posso tirar, né? Aí sobrou esse limite aqui. Esse limite aqui, ele não vai existir. Porque eu não sei se vocês lembram, mas esse cálculo, essa conta você faz no cálculo 1. Porque quando eu calculo o limite, por exemplo, à direita dele, é que vai ficar no lugar do t é módulo de t, né? Porque quando quando t se aproxima a zero pela direita, ele está se aproximando por valores positivos. Aí o módulo dele vai ser ele mesmo, tá? É que dá 1. Mas quando eu calculo o limite à esquerda, isso aqui vai ser menos t, ok? Só para vocês não se confundirem, a definição de módulo, isso aqui é cálculo 1, do módulo de t é t, se o t é maior ou igual que zero, e menos t se o t é negativo. Então, aqui, ó, como o t ele se aproxima por valores menores do que zero, então o t é negativo. Então, próximo do zero, o módulo do t vai ter o comportamento de menos t, ok? Ele dá menos 1. E aí, os limites laterais à esquerda e à direita são distintos. Se eles são distintos, esse limite aqui não existe, ok? E aí você pegou uma curva que uma delas dá zero, o outro não existe, e aí o limite principal, aquele inicial, não vai existir, né? Porque eles não são iguais, né? Os limites das duas curvas. Aqui tem um detalhe seguinte, que se você pegar uma curva, se você pegar uma curva apenas, e nessa curva já não existir, o limite principal já não existe, ok? Que nem essa. Se eu tivesse pego a gama 2 de cara, feito a conta inicial, sem a gama 1, já que ele não existe, já o principal, o limite que a gente está investigando já não existe de cara, ok? Então, como o limite de f de gama 1 de t, quando t tende a zero, é diferente do limite de gama 2, que não existe, né? Então, o limite principal, né, não existe. Pronto, ok? Vamos fazer mais. X mais Y, esse aqui, né? Não, eu já fiz esse na aula, né?
Fazer outro. Vamos fazer um que existe, né? Ó, é o mesmo limite, só que. Opa, só que tem um quadrado ali. Eu já fiz esse? Não lembro. Enfim, são tão parecidos esses limites aqui. Não tenho certeza se eu já fiz esse. Mas não, não interessa, não. Isso aqui vai existir, tá? Aí a ideia, como eu falei, é usar o teorema do confronto ou de alguma forma você usa ele. E aí, nesse caso, é o teorema do confronto. Eu vou terminar essa daqui. Aí eu vou falar uma coisa que é basicamente a mesma coisa do teorema do confronto. Mas nesse caso, para provar que esse limite ele vai dar zero, tá? Eu vou provar que ele é zero. A ideia é o seguinte: primeiro, note que, né, x quadrado é menor ou igual do que y quadrado mais y. X quadrado mais y quadrado. Aí eu jogo a raiz, né? Tá? E aqui do lado esquerdo fica o módulo de x, né? Que significa que ali é o quadrado, né? Que módulo de x sobre menor ou igual que 1, né? Eu dividindo tudo aqui. Isso aqui vai ser maior ou igual que zero. É claro que aqui eu estou considerando x e y diferente de 0, 0, tá? Agora eu multiplico o módulo dos dois lados. Módulo de x. Por quê? Para ficar, como eu falei na aula, né? Multiplicar um número positivo não vai alterar a desigualdade. Se eu multiplicar só o x, corre o risco de inverter. E aí eu não tenho o que eu quero. E aqui, no caso, estou multiplicando, né? Aqui, aqui, né? E aqui, ok? Então ficou zero, menor ou igual. Aí módulo de x vezes módulo de x, né? Que é módulo de x ao quadrado. E que é módulo de x. E aí módulo de x ao quadrado é a mesma coisa do que x quadrado, ok? Mesma coisa. E aí, novamente, ó, aqui o que que ocorre, né? No lado esquerdo eu tenho aqui o limite de 0 é zero. O limite do módulo de x é zero, né? E aí implica pelo teorema do confronto que o do meio vai ser zero. Ok? Ok? Esse aqui é quase igual ao anterior, só que esse aqui, ó, é x no numerador. E esse aqui é x quadrado. Então, esse detalhe já mudou, né? Eu acho que eu fiz isso na sala. Eu não lembro mais. Vamos fazer mais um?
Letra C. Ó, vou fazer isso aqui. Isso aqui existe ou não? Isso aqui não vai existir, tá? Eu já vou dizer logo. Quais são as curvas que eu vou pegar, né? Quem não quiser ver, você dá uma pausa. Quem quiser tentar primeiro, né? E depois olha a resposta. Aí eu vou escrever aqui. Nesse caso, qual foi mesmo que eu fiz? Ah, tá. Ó, você pode pegar duas curvas. Por exemplo, TT. E aqui você pega 2TT. Ambas passam pelo zero, que é o ponto em questão, né? É esse ponto aqui, ó. Ou seja, existe um ponto, que é o zero. Então, passam pelo zero. Agora a gente vai calcular o f, né? Lembrando que aqui a função é justamente aquela ali, né? Quarta. Ok, a função. E aí eu vou calcular o f de gama 1 de t e o f de gama 2 e calculo os limites. Vamos lá para o f de gama 1. Aí gama 1 é TT, né? A curva TT. O f de TT vai ser o quê? T vezes T, T menos T, né? T a quarta mais T a quarta. E observe que isso vai dar zero, né? Porque vai zerar aqui, ó. Aí o f de gama 2 é o f de 2t, t. Então vai ficar 2t vezes t, né? Seguindo a função ali. 2t menos t. É claro que eu peguei esse 2t justamente para não zerar aqui. Não é de graça, né? Aqui é 2t a quarta. Sim. Isso aqui vai dar... Observem aqui que vai dar 2t menos t, vai dar t. Então, t vezes 2t vai dar 2t ao cubo. Aqui vai dar 2, 4, vai dar 16, né? 16 com mais um, 17t a quarta. Simplificando, simplesmente vai dar... Aliás, esse aqui com isso, né? E aí eu calculo o limite tendendo a zero, né? Da primeira curva, né? Por exemplo, o limite da f de gama 1 t tendendo a zero vai dar simplesmente zero, né? Que é o limite de zero. E a outra curva, a gama 2, não vai existir esse limite. Poderia, assim, se vocês tivessem visto logo a gama 2 de cara, esse limite 1 sobre t, quando t tende a zero, ele não existe. Porque quando for à direita é mais infinito e à esquerda é menos infinito, tá?
limite de 1 sobre t, quando t tende a zero à direita, é mais infinito e t tende a zero à esquerda é menos infinito. Então, esse limite aqui não existe, e é o mesmo argumento da primeira, tá? Se isso aqui não existe, já muito menos vai ser igual ao da primeira curva e muito menos, e já isso já conclui que o limite principal não existe, ok? Mais exemplos. Um outro que existe, né? X seno de 1 sobre... Ok? Esse aqui dá zero também. E é a mesma ideia. Porque aqui, ó, vocês têm que lembrar, necessário lembrar que seno de qualquer coisa, né? Ele sempre está entre 1 e menos 1. Que significa que é a mesma coisa do módulo, isso aqui é equivalente a dizer que o módulo do seno, né? Então, parênteses aqui. No livro não tem mais. É menor ou igual que 1, tá? O módulo disso é menor ou igual que 1. Aí a ideia é multiplicar módulo de x dos dois lados. Quando eu fizer isso, com módulo de x, tá? Aí módulo do produto é produto dos módulos aqui, então fica módulo de x seno, ok? Isso aqui é maior ou igual que zero, né? O módulo de alguma coisa é maior ou igual que zero. E aí é o teorema do confronto, porque esse limite do zero vai para zero, aliás, é zero, né? E o limite do módulo ali também vai zerar. E aí, teorema do confronto, o do meio zero também. Ok? É zero. Muito bem. Fazer mais. Fazer aquela que eu enrolei vocês na aula, né? Deu uma mexida. Pronto, aí vocês tentem os outros, viu? Do Guidoriz. Agora eu vou fazer alguns do Sturt. É. Aquela que eu enrolei era assim, né? Deu uma enganada. XY mais YZ. E aí eu mudei só porque na hora eu não vi. O tempo estava pouco mesmo, aí eu não queria parar para ficar pensando. Tá? Quem quiser tentar, viu, você dá uma pausa no vídeo. E aí eu vou dizer aqui quais são as curvas, né? A gama 1, você pode pegar a mesma que eu peguei lá na hora, eu acho que eu peguei T00, né? O problema foi a gama 2. A gama 2 você vai pegar essa aqui, TT, raiz de T, ok? Ambas passam pela origem.
E aí o truque, lembrando que a função f é essa aqui, né? f de y, f de x, y, z é xy mais yz quadrado mais xz quadrado, x2, y2, z2. Aí eu calculo a mesma coisa, né? F de gama 1, que é o F de T00, que vai zerar, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Onde tem x, você coloca t, e onde tem y e z, você coloca zero. Então vai ficar, ó, t vezes zero, mais zero vezes zero ao quadrado, mais t vezes zero ao quadrado. Aqui vai ficar t, e aí zero de cara. Agora, o truque que é essa outra, que é gama 2, quando você calcular isso aqui, vai ficar... Tem outra coisa, eu tô fazendo com essas curvas aqui, mas não necessariamente só tem essa, tem várias, né? Você pode, contanto que ela passe pelo ponto em questão, passe por esse ponto aqui, ou seja, existe algum ponto em que, quando eu calculo a imagem, vai dar o 000, ou qualquer outro ponto lá que eu estou me aproximando, você pode escolher, se a curva satisfaz essas condições, você pode escolher qualquer uma, ok? Então, vai ficar t vezes t, né? Mais t vezes... Aí o truque aqui é que fica a raiz de t. Lembrando aqui tem que colocar que t é maior que zero, né? Para ter sentido aqui, ó. O domínio dessa curva aqui, t tem que ser maior que zero. Então, ficou quadrado mais t. Aqui ficou raiz de t, né? Ao quadrado. T2 mais T2 mais raiz. E aqui tem outro detalhe, viu? É Z a quarta, tá vendo? Eu esqueci aqui. Pronto. Então, a raiz de t elevado a 4. Aqui é fácil, né? Porque vai ficar t2 mais raiz quadrada de t ao quadrado vai dar t, porque o t é positivo. Então, é t vezes t quadrado também, tá? Mas ali também vai ser t quadrado. T quadrado mais t quadrado mais... Aqui a raiz quadrada de t quadrado vai dar t quadrado também. Vocês podem fazer esse cálculo. Que raiz quadrada de t ao quadrado dá só t, como tem 2. Aqui vai dar 3t2. É 1, se o t é diferente de 0, né? E aí, quando eu calculo o limite das duas, a f de gama de 1, quando t tende a 0, a expressão ela já é 0 de cara, né? Então, o limite vai zerar. E a outra vai dar 1, ok? F de gama de 2. Aliás, f de gama 2, não é gama de 2, gama 2. Esse aqui vai ser 1. Então, tá? E aí, não vai existir. Como esses limites são diferentes, não existe o limite principal, né? Que eu queria. X, como é que é? XY mais... Pronto. Bom, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou interromper agora e daqui a pouco eu volto. Até mais.